Bem, nós estivemos na manhã de hoje em frente à delegacia de Medeiros Neto, onde agora, para nós aqui, o doutor Jean Prats vai dar mais detalhes sobre essa situação. Doutor, como é que está a situação dos seus clientes? Olha, Patrick, para começo de conversa é bom a gente deixar uma coisa clara, que é profundamente lamentável que esse tipo de situação ocorra na comunidade de Medeiros Neto. Afinal de contas, todos nós somos quase que irmanados. Medeiros Neto é uma família e não tem lugar para esse tipo de situação. É um caso que tem a sua complexidade e que exige uma cautela redobrada por parte dos operadores do direito, por parte do promotor que pediu a decretação da prisão preventiva, que eu, como advogado, reputo incabível, da juíza que decretou a prisão. Enfim, nós temos que olhar com muita reserva e não permitir que se faça nenhum juízo precipitado acerca do comportamento desses meninos. Num primeiro momento, eu fui contratado pela família de um dos meninos para representar os interesses e aceitei prontamente, porque não me é uma causa repugnante. Até porque as pessoas que foram encarceradas são pessoas de bem, são pessoas honradas, que a honra da pessoa, a dignidade e o caráter não está intimamente ligada à sua opção sexual. Cada um faz da vida o que quer. O que importa é que eles tenham habilidade, são bons profissionais nas suas áreas de atuação. Por exemplo, o que eu posso dizer como advogado, sem conhecer detidamente o processo, que eu ainda tive acesso aos autos, só o que foi publicado no Diário do Poder Judiciário, e ali eu vi, assim, me deixou apreensivo, porque eu pude vislumbrar no pedido do promotor uma certa dose de preconceito. Porque, infelizmente, o preconceito devido à opção sexual das pessoas, graça solto de uma maneira terrível, mutilando moralmente quem tem a desdita por um motivo qualquer, se vê à margem da lei. Mas nós vamos aqui, está eu, o doutor Felipe, tem os outros advogados que certamente irão militar nesse caso. Nós vamos combater o bom combate e vamos trabalhar dentro de princípios de legalidade. Eu, na minha atuação profissional, sou extremamente legalista. As pessoas têm o direito, é uma garantia constitucional de presunção de inocência, e isso não é uma faculdade do juiz, porque o juiz quer que fique encarcerado, vai ficar encarcerado. Também o juiz, o Ministério Público, o promotor de justiça, também tem que submeter aos imperativos legais, às normas legais. E o que diz a lei? Que a prisão só é necessária quando não estão presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Nesse caso, são 4 motivos, 3 interessariam sobremaneira ao processo, que seria a garantia da ordem pública. O que é a garantia da ordem pública? Se esses meninos estivessem subvertendo, extrapolando e trazendo uma intranquilidade e a paz social em Medeiros Neto. O segundo, garantir a instrução processual criminal. O que é a instrução criminal? Pelo que me consta, ainda não tem a formalização de um processo em que esses meninos figurem como parte ré. Eles não são réus em um processo. O que eu pude perceber é que houve um certo exorbitaram na medida necessária para serenar os ânimos. A prisão se deu basicamente porque as mães de outros dos menores envolvidos no caso se disseram ameaçadas. Agora, entre se disser ameaçada e se provar, que foi uma distância muito grande, até porque os meninos que estão aí não são pessoas ruins e não são da índole deles praticar qualquer tipo de violência. O que pode ter acontecido é aquele tipo de conversa enviesada, em que alguém chega e fala para a mãe: olha, mãe, está acontecendo isso e isso, disseram isso e isso, que vão fazer e acontecer, estão lhe ameaçando. Na realidade, eu acho que isso foi uma falta de
buscar um entendimento para procurar minimizar os efeitos catastróficos da ação toda, porque é uma exposição desnecessária para os menores envolvidos, porque não é pelo fato de que são menores que são imunes à malícia, porque não é, porque meu filho é menor, ele não tem maldade nenhuma. Isso é uma quimera, é utopia. No mundo de hoje em que a precocidade é a palavra de ordem, não há que se falar que um menino de 13 anos, 14 anos, não sabe o que está fazendo. Agora, a lei dura lex sed lex. A lei é dura, mas é a lei. E os meninos que estão encarcerados aí irão se submeter aos imperativos legais. Agora, dentro de princípio de justeza. Logicamente que eu, doutor Felipe, os outros advogados que vão militar nesse processo, vão se surgir contra uma medida que nós reputamos dura demais, desnecessária, e que é a prisão cautelar, porque não há necessidade. Um outro motivo que seria para decretar a prisão preventiva seria assegurar a aplicação da lei penal. O que é? Caso os meninos venham a ser condenados, a prisão seria necessária porque eles iriam foragir e o Estado não ia exercer o seu poder de juiz. Então, isso não existe, porque são pessoas que não têm nenhum antecedente criminal, são pessoas sobejamente conhecidas em Medeiros Neto, são pessoas, enfim, de bem. Nós não estamos aqui falando de marginais, nós estamos falando de bens. O crime tem uma coisa particular, peculiar ao crime. Notadamente, nesses casos, ele envolve sempre duas tragédias. Ele envolve a tragédia das mães que se disseram ameaçadas e que certamente estão envergonhadas pelas atitudes do filho, e envolve também a tragédia dos que sucumbiram à empreitada criminosa, porque pode-se deduzir que se realmente tem procedência, o que foi alegado pelas crianças, os meninos incorrerem em uma conduta criminosa, um tipo penal. Mas também eles são vítimas de uma tragédia, eles, a família deles, os amigos. Então não é à toa que está toda essa mobilização na cidade em torno desse caso. É uma prisão desnecessária e nós iremos combater o bom combate e lutar com tenacidade para fazer prevalecer a justiça. E prevalecer a justiça não quer dizer que esses meninos tenham que estar presos, tenham que permanecer presos. Eles têm todo o direito de responderem a esse processo em liberdade. Doutor Jean, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no medeirosneto.com. Muito obrigado a vocês. Eu vou me declarar aqui um fã e um leitor assíduo do portal medeirosneto.com e dizer que eu me sinto honrado de poder estar aqui prestando um serviço que quer queira ou não, é algo útil à sociedade, e dizer ao povo da minha cidade que, acima de tudo, eu sou um medeirosnetense, lá do Pé Sujo. Então, nossa entrevista com o doutor Jean aqui diretamente em frente à delegacia Patrick Brito.